Sabe aquelas ideias que parecem super abstratas, coisa de livro antigo? Pois é, talvez elas definam a nossa vida hoje muito mais do que a gente imagina. Nesta análise, vamos mergulhar em como a filosofia, que parece tão distante, na verdade está bem no centro das nossas leis, da política e até no jeito que a gente conversa. A pergunta que não quer calar é: um filósofo, lá, pensando, pode mesmo mudar o mundo? Bom, a primeira resposta que vem na cabeça é: claro que não. Afinal, eles não estão construindo prédios nem comandando exércitos, certo? Mas a coisa é bem mais complexa. E olha, o poder deles é surpreendente. E aqui está o pulo do gato. O filósofo não precisa pegar numa ferramenta ou numa arma para mudar tudo. A ideia é a ferramenta. Porque quando uma ideia é abraçada por muita gente, ela vira ação. Ela vira lei, vira costume, vira até revolução. É uma transformação que começa em silêncio, mas que tem uma força inacreditável. Para a gente entender de verdade essa força toda, precisamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para a Grécia Antiga, onde, de certa forma, tudo isso começou. Vamos conhecer os verdadeiros arquitetos do nosso jeito de pensar. Pensa nisso como uma espécie de efeito dominó do pensamento. Primeiro veio Sócrates, que ensinou a gente a duvidar, a perguntar, a nunca aceitar algo como verdade sem antes investigar. Aí o aluno dele, Platão, pegou isso e nos fez sonhar com um mundo mais justo, mais perfeito. E depois veio Aristóteles, aluno de Platão, e nos deu as ferramentas para organizar todo esse pensamento, a lógica. Sem esse trio, a gente não teria a ciência como conhecemos, nem o direito, nem mesmo o jeito que a gente debate ideias hoje. Toda vez que alguém monta um argumento, está usando o que eles criaram. Essa citação é de arrepiar, né? Ela coloca o impacto de Sócrates na dimensão certa, porque comparar a ausência dele com a de Cristo na religião mostra que ele não foi só mais um pensador, ele foi um ponto de virada, uma mudança fundamental em como a humanidade passou a enxergar a si mesma e a verdade. Ok, então, com essa base toda de lógica e de questionamento já bem sólida, vamos dar um salto de alguns séculos. Agora a gente vai ver como essas ideias que pareciam tão abstratas viraram tijolo e cimento na construção das nossas leis e dos nossos governos. Vamos pegar o Immanuel Kant, por exemplo. Ele não estava só escrevendo coisas difíceis numa sala fechada, não. As ideias dele sobre dever, sobre razão e principalmente sobre a dignidade que todo ser humano tem só por existir, nossa, isso foi tão revolucionário que virou o pilar do que a gente chama hoje de direitos humanos. Sem Kant, a nossa noção de justiça seria outra, completamente. E essa busca por organizar o mundo nos leva direto para Hans Kelsen e a sua famosa teoria pura do direito. A sacada de Kelsen foi genial. Ele olhou para aquele emaranhado de leis e regras e pensou: precisamos de um mapa para isso. E o que ele fez? Desenhou o sistema jurídico inteiro como uma pirâmide, simples, visual, e trouxe uma clareza que ninguém tinha tido antes. Funciona assim, ó. Lá no topo da pirâmide de Kelsen está a Constituição. É a lei maior, a que manda em tudo. Abaixo dela vem as outras leis, decretos, portarias, e cada uma delas só vale porque a norma que está acima dela permite. É tipo uma cascata de autoridade. Aquela multa de trânsito que alguém leva só é válida porque tem uma lei que autoriza. E essa lei, por sua vez, só é válida porque a Constituição deixa. É uma estrutura lógica que organiza todo o nosso direito de um jeito perfeito. Mas nem só de construir e organizar vive a filosofia. Às vezes as ideias são tão potentes, mas tão potentes, que elas não reformam, elas derrubam tudo. Elas viram a faísca que começa incêndios e redesenham o mapa do mundo. É só pensar em Marx e Engels. As críticas que eles fizeram ao capitalismo não ficaram só nos livros de jeito nenhum. Elas inspiraram revoluções, criaram países, dividiram o mundo ao meio durante a Guerra Fria. Sabe, tentar entender a política do século XX sem falar deles é como tentar entender a física sem falar de Einstein. Simplesmente não dá. Mas aí é que tá a beleza da coisa. O poder da filosofia não vem só do conflito. Pensa no Mahatma Gandhi. A filosofia dele, da não-violência, da resistência pacífica, foi a força que conseguiu libertar a Índia inteira de um império. Ele provou, na prática, que um compromisso ético e moral pode ser muito, mas muito mais forte que um exército. Bom, a gente já viu o impacto gigante da filosofia em nações, em leis, em revoluções, mas e no nosso dia a dia, na nossa vida? Será que essas grandes ideias aparecem ali, escondidinhas nas nossas conversas? Vamos dar uma olhada. Quantas vezes a gente já não ouviu alguém falar em amor platônico? Ou soltar aquela de que a virtude está no meio termo? Pois é, cada vez que uma dessas frases é dita, é um eco direto de Platão e de Aristóteles.
Quando alguém defende um direito natural, está usando uma ideia da escola jus naturalista. A gente usa a filosofia o tempo todo e, na maioria das vezes, nem se dá conta. Ela já está costurada na nossa língua, na nossa cultura. E isso nos traz a uma conclusão fundamental. As mudanças mais duradouras, as mais profundas, raramente nascem da força bruta. Elas nascem do poder silencioso, mas persistente de uma boa ideia. Uma frase bem pensada no momento certo pode derrubar impérios que espada nenhuma conseguiu sequer arranhar. E tudo isso nos deixa com uma última questão para refletir. Quais são as grandes ideias que estão circulando hoje? Que pensamentos, que talvez agora pareçam só teoria, estão, neste exato momento, construindo em silêncio o mundo em que a gente vai viver amanhã?